O Grupo Galpão é originário de Belo Horizonte, fundado em 1982. Se constitui como um grupo de atores que realiza o teatro de pesquisa. Durante sua trajetória, sempre convidou diferentes diretores para suas montagens. Sua linguagem é resultado de uma série de encontros com Fernando Linares, Paulinho Polica, Eide Ribeiro, Gabriel Vilela, Cacá Carvalho, Paulo José, Ulisses Cruz, Paulo de Moraes, Yara de Novaes, entre outros. O Galpão é um grupo de atores, né? Trabalha com diferentes diretores, né? Grande parte das nossas montagens foram feitas com diretores convidados, né? Isso cria uma diversidade muito grande nos nossos processos de montagem, né? Os bastidores, eles são, nesse sentido, bastante variados. A gente não tem um único processo, uma única maneira de trabalhar, né? Então isso dá ao trabalho do Galpão uma diversidade muito grande. Um determinado diretor trabalha mais na mesa, um outro diretor trabalha mais com improvisação, um outro diretor trabalha a partir da música, enfim. Os processos de trabalho, os bastidores, eles variam muito de espetáculo para espetáculo, né? A origem do grupo está relacionada a uma oficina que aconteceu em Diamantina em ocasião do Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais, que despertaria em alguns participantes a formação do grupo. A turma se encontrou nas oficinas de teatro dos alemães Kurtz e George, do Teatro Livre de Munique, que trabalhavam com o teatro de rua. Teuda Barra, Eduardo Moreira, Wanda Fernandes e Antônio Edson se encontraram nessa oficina. Um dia antes de iniciarem a montagem E a Noiva Não Quer Casar, dirigido por Fernando Linares, todo ensinado em pernas de paus e habilidades circenses que conseguiram reunir uma grande plateia nas ruas em um momento de repressão à liberdade do país, Teuda, Eduardo, Wanda e Fernando decidiram numa mesa de bar organizar-se estruturalmente como um grupo, a fim de desenvolver um trabalho de longo prazo e manter-se financeiramente disso. Já antes, todos nós tínhamos alguma experiência com teatro, todos iniciantes. O Goethe Institut dava muita atenção à cultura, promoveu uma oficina de teatro aqui em Belo Horizonte com 2 diretores do Teatro Livre de Munique. Significou a primeira grande lição de teatro que todos nós tivemos, de compromisso, de disciplina, de seriedade. Eles deram uma oficina de uns 15 dias. A oficina começou com 42 pessoas, lotado de gente fazendo oficina, e ao final tinha 12 pessoas. Entre essas 12, aqueles que viriam a formar o Grupo Galpão. Nós fizemos outra oficina com eles, teatro de rua, e montamos um espetáculo com eles. Quando eles foram embora, a gente ficou órfão. Ficamos parados, bobinho. E agora, o que é que faz? Com tudo aquilo que a gente tinha aprendido, com tudo aquilo... Aí só ia dar no galpão. A gente ia para a Praça 7, para a Praça da Estação, para a Praça de qualquer lugar. Sim. A gente ia com as pernas de pau nossa, chegava na rua, maquiava no retrovisor dos carros, botava os figurinos atrás do não sei o quê. Mas isso era a primeira peça? A primeira peça. Sim. Botava as pernas de pau lá atrás, tá? E já saía tocando as caixas e fazia, e juntava gente. Os anos heróicos. Períodos de muito trabalho e pouco dinheiro, condição que ameaçava constantemente a estabilidade do grupo e a perseverança em manter-se fazendo teatro e vivendo exclusivamente dele. Com a criação de O Pró se vê na ponta do pé e A Comédia da Esposa Muda, o grupo ganhava Minas Gerais e começava a execucionar pelo Brasil, participando de festivais e atravessando fronteiras. A partir daí, o contato com outras companhias, nacionais e internacionais, despertou o desejo de digerir a própria realidade
e se tornar seu representante. Em 1987, estreou Foi por Amor, que inaugurava a série brasileira, fase em que o Galpão se dedicou a realizar workshops e a estudar textos acerca da realidade brasileira. Neste mesmo ano, o grupo intensificou as aulas de iniciação musical, acrobacia, improvisações, corpo e teatralização de objetos e adquiriu a Esmeralda, a Velha Veraneio, que se tornaria nacionalmente conhecida 5 anos mais tarde com a montagem Romeu e Julieta. Romeu e Julieta foi uma peça que, além de fisicamente ser uma peça muito complexa, né, o fato de atuar em pernas de pau, tocar instrumentos e ter uma movimentação extremamente acrobática, foi uma peça bastante difícil, né? No início a gente ensaiava em espaços cedidos. Nem se pode falar alugado, porque não teríamos dinheiro para pagar o aluguel. Por várias vezes fizemos o espetáculo para mais gente no palco do que na plateia. A sede própria. Após voltar de uma longa execução pela Itália, onde se encontraram com Krotowski e Peter Brook, o grupo decidiu criar estruturas mais sólidas e permanentes, organizando arquivos e documentos e, sobretudo, se fixando numa sede própria. Com recursos próprios, adquiriram um antigo depósito de madeira em um bairro tipicamente residencial de Belo Horizonte, o Sagrada Família, e ali, na rua Pitangui, número 3413, se estabeleceram. A história do Grupo Galpão até aqui, como definiram os próprios atores, foi um processo lento, fervido em banho-maria, e cujos frutos só puderam ser colhidos depois de um intenso trabalho de semeadura e irrigação. Com o álbum de família, texto de Nelson Rodrigues, a colheita estava apenas começando. A montagem ampliava a presença do grupo no cenário nacional e os prêmios e críticas se multiplicavam. Em 1991, o diretor Gabriel Vilela propôs ao grupo um trabalho comum, que teria, entre outros, o objetivo de explorar o veraneio como elemento cenográfico central. Era uma forma de conferir contemporaneamente as antigas carroças das trupes mambembes e levar o espetáculo a todos os cantos do país. Após 2 anos de pesquisas e workshops, o texto clássico de Shakespeare se encontrava como um épico do sertão e a narrativa de Guimarães Rosa, Romeu e Julieta, se tornaria não apenas o maior sucesso de público e crítica das montagens do grupo, mas talvez de todo o teatro de rua do país. Em um artigo, Bárbara Eleodora, crítica teatral e estudiosa de Shakespeare, resumiu a importância da peça. Romeu e Julieta, de Vilela e do Galpão, é uma montagem definitiva. Obtido o reconhecimento do grupo junto ao público e ao meio teatral, e, ainda sob o impacto da perda de sua fundadora Wanda Fernandes, falecida em acidente automobilístico, o Galpão retomará a parceria com Gabriel Vilela em A Rua da Amargura. O nome do espetáculo não apenas refletia os passos amargos da Paixão de Cristo, mas o próprio estado emocional vivido pelo grupo durante todo o processo. Junto aos sucessivos prêmios, as execuções se multiplicavam e o imenso cenário e os vários baús entravam e saíam de caminhões que corriam todos os cantos do país e do exterior. Depois de realizar o Festival de Teatro Internacional, FERTIM, em 1990 e 1992, o Galpão comandou a primeira versão do Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua de Belo Horizonte. Em 1994, o projeto se tornou um grande sucesso, mantendo-se até hoje como periodicidade bienal da Fundação Municipal de Cultura. O grupo comemorou os 15 anos da trajetória, ampliando o espaço físico para abrigar novas atividades. Alugou o prédio de um antigo cinema desativado, na mesma rua onde se localizava sua sede, e ali instalava o Galpão Cine Horto, um centro cultural de criação, formação, pesquisa e intercâmbio, aberto aos artistas
e a comunidade. É um curso de teatro que está me ajudando a ser uma pessoa melhor, uma atriz melhor e, sei lá, uma cidadã melhor. Tá sendo muito bacana. Eu encontrei, assim, aqui uma base, sabe? Achei, assim, foi a minha primeira opção, assim, sabe, de lugar. Eu cheguei com 13 anos, cheguei bem novinho, e eu comecei a crescer aqui dentro, assim, sabe? Aqui, o nosso curso não é profissionalizante e é uma proposta não ser, né? A gente trabalha em cima de uma base artística, assim, para ser um curso livre, que as pessoas possam vir e se matricular sem nenhum pré-requisito, né? E para experimentar uma primeira vez, um primeiro contato. E nós temos conseguido grandes assim, resultados, né? Além disso, lançou o livro Grupo Galpão, 15 anos de risco e rito. A publicação, escrita por Carlos Antônio Leite Brandão, sobre a coordenação de Eduardo Moreira, além de um importante registro, representar até hoje a celebração da história vivida pelo grupo. Com a direção de Cacá Carvalho, o grupo montou Partido, uma livre adaptação da obra O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino. A peça explorava o universo do autor, testando os limites entre o bem e o mal, com um jogo cênico todo articulado em torno das contradições. Assim, os atores eram partidos em 2 personagens e o palco italiano tradicional se convertia em um labirinto, revelando-se como páginas de um livro. A montagem marcou os 17 anos da história do Grupo Galpão. Depois de 2 anos viajando pelo Brasil e por países da Europa e América Latina com Romeu e Julieta e A Rua da Amargura, o Galpão resolveu montar um novo espetáculo mesclando teatro, circo e música. Decidiu-se pelo encontro com Molière, tanto pela intensificação com o seu caráter popular, quanto pela impiedosa crítica à hipocrisia da sociedade contemporânea. Nascia o Molière Imaginário, versão de O Doente Imaginário, a última peça escrita pelo dramaturgo francês que estreou na abertura do Festival Nacional de Teatro de Curitiba. A montagem acabou por reunir os 3 objetivos que sempre nortearam o grupo: uma linguagem teatral ampla, o resgate da cultura popular e a conquista de um público muito mais amplo do que somente aquele acostumado a frequentar as restritas casas de espetáculos. Na virada do século, o Galpão começava o ano com o convite para se apresentar no Shakespeare Globe Theatre, em Londres. Romeu e Julieta seria o primeiro espetáculo brasileiro a subir nesse palco para 2 semanas de temporada. Os ingleses, amantes inveterado do teatro, especialmente de Shakespeare, lotavam todas as apresentações, e o que até então soava como infidelidade ficaria consagrado como um resgate de mais genuína herança popular do teatro do dramaturgo inglês. Foi um convite para lá de honroso, porque se tratava de apresentar no Globe Theatre, que é nada mais nada menos que a reprodução do teatro do qual o próprio Shakespeare foi um dos sócios. Então foram 37 peças, todas as peças, 37, em 37 idiomas diferentes. E o nosso Romeu representava, estava lá defendendo a língua portuguesa e o Brasil. Olha que coisa importante. Foi também durante essa temporada que o diretor Robert Lepage assistiu ao Galpão e 4 anos mais tarde convidaria a atriz Theuda Barra para fazer parte do seu espetáculo Care, junto ao Círculo de Solé. No final do ano 2000, o grupo estreava um trecho chamado Desejo, com direção de Chico Pelúcio, música de Tim Rescala e dramaturgia de Luiz Alberto de Abreu. A montagem tornou-se um retrato vivo da própria história e vivência da Companhia Mineira, ganhando os principais prêmios em Minas Gerais e São Paulo. Já em 2001, o Grupo Galpão iniciava sua parceria com o ator e diretor Paulo José, com a adaptação para a televisão do espetáculo A Rua da Amargura, no especial A Paixão Segundo o Ouro Preto. No ano seguinte,
Completando 20 anos de atividade, o grupo apresentou o repertório de seus últimos 5 espetáculos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, além de fazer uma longa turnê pelas capitais nordestinas. Em 2003, o Galpão lançou os diários de montagem de 4 de seus espetáculos, Romeu e Julieta, A Rua da Amargura, Uma Mulher Imaginário e Partido, que se propunham a realizar um relato do dia a dia dos ensaios e do processo de criação do grupo. No mesmo ano, estreava Um Inspetor-Geral, de Nikolai Gogol, dirigido por Paulo José, mestre da dramaturgia da palavra na boca do ator. O espetáculo, que apresentava uma crítica feroz à corrupção e aos maus costumes dos governantes da Rússia imperial, cumpriu temporadas nas principais capitais do Brasil. No ano de 2005, o Galpão empreendeu 3 grandes turnês para regiões distantes do país, com pouco ou nenhum acesso às atividades e equipamentos culturais. O grupo viajou pelo Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, levando espetáculos tanto para salas de teatro quanto para as ruas. Ainda neste ano, estreava o segundo espetáculo com direção de Paulo José, Um Homem é um Homem, de Brecht. Mantendo o espírito fabular da obra, o grupo fez algumas adaptações a fim de criar conexões mais diretas com a atualidade. Assim como já havia acontecido com Um Inspetor-Geral, o espetáculo fez uma temporada de 3 semanas num circo armado, na arena externa da Casa do Conde, em Belo Horizonte. Em 2006, o Galpão lançou a campanha Conte Sua História, em que o grupo convidava o público a participar da próxima montagem, dirigida por Paulo de Moraes, enviando histórias reais. No mesmo ano, o grupo lançava o DVD com documentário Grupo Galpão, a história de um dos mais importantes grupos de teatro do Brasil, produzido por Paulo José e sob direção de Kika Lopes e André Amparo. No ano seguinte, estreou Pequenos Milagres, montagem baseada em algumas das mais de 600 histórias que o grupo recebeu do público na campanha Conte Sua História. Ainda neste ano, o Galpão comemorou seus 25 anos, lançando uma série de livros com contexto de suas principais montagens, além do DVD com a apresentação da peça Romeu e Julieta no Globe Theatre em Londres. O ano de 2008 foi marcado pelo belo e frutífero encontro do Galpão com o cineasta Eduardo Coutinho, que propôs documentar ensaio dirigido por Henrique Dias a partir do texto As Três Irmãs, de Anton Chekhov. A montagem, que nunca viria de fato a se concretizar, o que já era planejado, acabou originando o documentário Moscou, além de ter sido a porta de entrada para o mergulho que o grupo faria na obra do dramaturgo russo nos anos seguintes. Após a tentativa frustrada de montar a ópera Pagliatti, de Rogério Leo Carvalho, com direção do suíço Daniel Frinzi Pasca, o Galpão decidiu fazer seu próximo espetáculo com direção interna. Começava assim uma série de workshops nos quais integrantes do grupo dirigiam os próprios colegas de elenco. Em cenas baseadas no texto escolhido pelos atores, as cenas foram apresentadas em uma mostra no Galpão Cine Urto, e as mais votadas pelo público seriam a base para o desenvolvimento do próximo espetáculo, com a escolha de Tio, a saga de um herói torto. Decidiu-se que o mais jovens integrantes do grupo, o ator Júlio Maciel, seria o diretor. Concebido para a rua, o espetáculo estreou na Praça de Papa, em BH, reunindo em apenas 3 dias de apresentações 18.000 pessoas. Grande sucesso de público e crítica, a montagem recebeu os principais prêmios do Teatro Mineiro. Aos 4 meses, essa criança chutou, aos 5 mordeu, aos 6 beliscou, e agora, aos 13 meses e meio de gravidez, essa criança não sai nem com ordem judicial. 3 parteiras!
atuando isoladamente ou em conjunto, não obtiveram nenhum resultado. Ai, eu peguei, me ajuda aqui. A primeira parteira fez reza mansa, e brava. Fez despacho, simpatia, novena, trezena e nada. A segunda ameaçou, me desculpa, bateu, xingou, fez lavagem, deu porrete, deu beberada. E a criança, nem se abalou. Mas a terceira, essa foi mais engenhosa. Olha aí. Amarrou um anão à ponta de uma corda e mandou ele entrar e arrastar por dentro do final a criança encruada. Gente, eu não gosto nem de lembrar. O anão que não era nem charmoso, nem bonito, nem nada. Entrou. Vai lá, sai pra lá, desgraçado. Vai pra lá, vai pra lá. Sobe. Vai. Vem terminar o vídeo. Vai lá fazer outra vaselina que vai. Você tira o sapato e limpa os pés no capacho da entrada. Lá dentro estava muito escuro. Então, o anão acendeu uma lanterna e começou a vagar por aqueles corredores lá, profundos. Tá condenado. Como é que você tá indo aí, ô Simão? Isso aqui é um labirinto. Mas até aqui tudo bem. Tô vendo alguma coisa. Segura! Não deixa escapar! Já me viu? Traz aqui pra fora! Não, mas não foi fácil não, gente. A luta foi dura, renhida. Vai trabalhar! Puxa! Depois foi o silêncio. De quem foi a ideia, hein? De quem foi a ideia? Agora eu vou ter que parar em dois. E um nem é meu. Depois desse acontecimento, tio ainda ficou 5 anos, 2 meses e 33 dias dentro do ventre da mãe. Um dia saiu, né? Em parto. De fora, só vim pra dizer que daqui não sai. E cadê o anão? Devolve! Sei lá de anão, a última vez que vi tava perdido lá na curva dos intestinos. Desentala! De jeito nenhum, aqui tá tão bom! Vai sair! Oi, Rodeiro! Oi, Intecaço! Você vai sair! Chega! Sai pra lá! Eu vou resolver isso do meu jeito! Me ajuda aqui, dona! Ai, eu vou parir! É de cócoras! Ai! 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 Cachorrinho! Ai, dona! Parir é muito difícil! Na hora de fazer, achou bom, né? Ai, dona, me acorde! Nossa senhora, vambora! Nossa senhora! Isso! Ajuda! Ajuda! Eu peguei o condenado!
pariu, menino lindo. Olha lá que beleza. Parece com a mãe. Gente, a infância de tio não foi nada fácil. Nem pra ele, nem pra mãe. Esse menino mamou da peste. Ô mãe! Não! Deixa, mãe! Já disse que não! Ô mãe! Deixa, mãe! Deixa, mãe! Toda mãe! Deixa, mãe! Deixa, mãe! Deixa, mãe! Deixa, mãe! Toda mãe! Não, 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 não! Pro meu ventre você não volta! Lá era tão bom! Ai, assim passou-se o tempo. Com a mãe de tio alerta, dormindo com o olho aberto, vigiando para que tio não voltasse pro lugar de onde saíra. Desafasta condenada! Um dia, depois de muito pensar, estrangular, afogar no tanque, cozinhar com batatas. Ai! A mãe de tio resolveu. Vem cá, menino, vem. Eu não, mãe, a senhora é doida. Vamos passear. Vestiu o menino com as melhores roupas de domingo, que, aliás, eram as mesmas dos dias de semana. E rumaram para a cidade. Era dia de festa!